Olha só. Parece um duende, né? Feliz Natal. Hoje nós vamos falar sobre constelações. A gente vai falar um pouquinho sobre 3 investimentos que as pessoas poderiam ter na carteira em 2023 e cagar o que vai acontecer, entendeu? Agora a gente faz o cafezinho dos campeões, 2 colheres de açúcar cheia para 200 ml de café. Me sentindo o lobo de Wall Street. Pode ir? Fala pessoal, a gente está dando início aqui a mais um vídeo do canal. E o tema de hoje, ele é muito importante porque a gente tem visto uma demanda muito alta nas pessoas aí preocupadas com o que está acontecendo com o Brasil, né? E aqui nesse vídeo de hoje a gente vai fazer para vocês 3 investimentos para te não perder o sono em 2023. Aquele dinheiro lá que tu tem guardado, que foi difícil para juntar, ou tu recebeu uma herança, cara, seja o que for, tu não quer dormir preocupado, sem pensar no que vai acontecer de um lado ou de outro, aqui a gente vai trazer 3 formas de você investir, 3 ativos, onde você pode dormir tranquilamente aí e deixar teu dinheiro render. Então, curte esse vídeo, tá? Curte o nosso canal para receber mais, você está incentivando a gente, e compartilha aí com tio, irmão, papagaio, vô, vó, que está preocupado nesse momento com o que fazer com o seu dinheiro, tá bom? Vamos lá. Primeira questão, pessoal. A gente é um país, né, onde a gente tem uma taxa de juros muito alta. Quando a gente compara com o resto do mundo, né, a gente tem um prêmio muito alto porque entre os pares, entre os países que se compara o Brasil, a gente também tem um risco relativamente elevado. Então, a renda fixa, ela não deve ser um ativo a ser desprezado numa carteira de um investidor. A gente fala ali sempre, né, dos perfis de investimento, claro, e dentro de um asset allocation, né, a gente vai se preocupar com ativos de renda fixa com menor volatilidade, maior volatilidade, ativos de renda variável com menor volatilidade, maior volatilidade, mas aqui a gente trouxe 3 para te dormir tranquilo. O pós-fixado é aquele dinheiro onde você vai colocar X reais e você não vai ter menos X em algum momento. Ele só aumenta, tá? Então, esse é um perfil de investidor que a gente sabe que é conservador e ele quer remunerar o capital que ele tem sem correr riscos. E aí a gente tem aqui algumas questões que são importantes a gente falar, né? As pessoas estão acostumadas, quando a gente fala em renda fixa, em poupança. Isso aqui a gente descarta da vida de vocês. Tem um pai, eu sei que nossos pais, né, pessoas mais idosas, têm uma dificuldade muito grande quando a gente fala para tirar o dinheiro da poupança, porque a percepção de risco deles é muito diferente. Mas hoje no mercado a gente tem diversos ativos com o risco igual e rentabilidade elevada. Quando a gente fala, principalmente comparando a poupança, a gente tem ali alguns ativos que vão rentabilizar acima da poupança 20%, 30% com o mesmo risco. E aí, quais ativos que a gente pode estar olhando nesse primeiro momento? Vamos lá. CDB. Você está emprestando dinheiro para o banco repassar para os correntistas. A gente, quando olha CDBs, a gente vai ter CDB com vencimento curto e CDB com vencimento longo. Nesse momento, para você dormir tranquilo, não pega um título de 5 anos, você quer tranquilidade. Então vamos pegar títulos aqui com vencimento de liquidez diária ou um vencimento ali no máximo de 6 meses. Dentro do BTG, por um exemplo, a gente tem um título de CDB de liquidez diária que está pagando 102%, 102,5% do CDI, acima da média aí dos grandes bancos, né, e até das próprias fintechs. Então, quando a gente compara a poupança com isso aqui, a gente já consegue ali basicamente uns 30% a mais de rentabilidade.
Mas a gente tem uma outra gama de ativos que a gente pode se beneficiar aqui, que são ativos isentos de imposto de renda. A gente fala que são pós-fixados, né? Eles vão estar atrelados sempre ao CDI, a um percentual do CDI. CDI aí hoje na casa dos 14% ao ano. Então é uma taxa que a gente não pode desprezar. As LCIs e LCAs são as letras de crédito imobiliário e letras de crédito do agronegócio. Pensa assim, o governo precisa estimular um setor. Foi criado um benefício para quem investisse dinheiro nesses setores, emprestasse dinheiro para esses setores, que tivesse um benefício para girar crédito nessas aplicações. Então as LCIs e LCAs, elas são isentas de imposto de renda, que dá uma pancada muito forte em rentabilidade. Então, por um exemplo simples, né? Você vai conseguir encontrar, por exemplo, dentro do próprio BTG, ou se você fizer um apunhado, ou se você botar aqui embaixo, quiser um contato, você vai conseguir vencimentos curtos com 94% do CDI de rentabilidade. Michael, mas 94% do CDI de rentabilidade é menor do que o 102%. Porém, esse cara aqui, 94% do CDI, ele é isento de imposto de renda. Então, se a gente fosse comparar um CDB, que você vai ter no banco lá, o Itaú vai te dar no máximo 100% do CDI, 102%, uma LCI e uma LCA, por ter essa isenção de renda, tá, você vai estar falando ali aproximadamente 120% do CDI. Você vai botar seu dinheiro, se pegar fogo no país, o CDI vai para 20%, 25%, só que você vai estar atrelado num percentual sobre esse cara. Então, tu vai estar dormindo tranquilo, teus rendimentos vão estar subindo, você está numa camada social que está ganhando dinheiro com o circo pegando fogo. Então, essa é uma das oportunidades. E aí a gente fala de um outro tipo de investimentos, né? A gente também está falando de renda fixa, né? Um mundo de renda fixa, ele é extremamente imenso, né? A gente tem diversas posições e diversos níveis de risco que a gente pode estar tomando, e o pós-fixado que eu mostrei para vocês é uma das possibilidades. Você vai dormir tranquilo, teu dinheiro em nenhum momento ele pode ter uma desvalorização, você só aumenta o bolo. A gente tem ativos que vão ser atrelados à remuneração do dinheiro que a gente empresta a outras formas de rentabilidade. Uma delas, vamos lá, o que mais tem tirado o sono das pessoas, né? Inflação. As pessoas têm ficado com muito medo e muito receio de toda vez que entrar no mercado pagar cada vez mais caro pela comida. Ou toda vez que for abastecer o carro, pagar mais caro. Ou toda vez que for pagar um aluguel, ter isso muito mais caro. E você não conseguir suprir o dinheiro que você tem, a receita que você tem, com o aumento do custo de vida. A inflação é isso, é aumento do custo de vida, né? A gente tem títulos de renda fixa que vão remunerar o teu capital investidos, que vão defender a inflação. Então, se o teu medo é que a gente viva, e ontem mesmo eu escutei isso de um investidor bem grande, né? Um investidor que a gente está montando uma estrutura para ele, para levar um pedaço do capital dele para fora, e só um pedacinho desse capital já está em torno aí de 700, 800 mil reais. Então, o medo de uma hiperinflação, né? Eu tenho medo que as pessoas que estão entrando no poder causem uma hiperinflação e o meu dinheiro não valha nada daqui a 10, 20 anos, como aconteceu na Venezuela, que você pode ter essa sala inteira de dinheiro que não vai servir para nada, né? O máximo para pegar fogo e fazer ficar um pouquinho mais quente. Inflação é teu medo? Vamos lá, você pode investir em renda fixa, e aí a gente tem títulos públicos, que são títulos soberanos, que são tidos como o menor risco do mercado, né? Porque entende-se que se o governo brasileiro dá calote, ou o governo americano, ou o governo chinês, ou o governo japonês, toda uma cadeia de bancos abaixo já quebrou. Então, se você tem medo de uma hiperinflação, por que não investir em títulos que vão te remunerar inflação mais uma taxa de juros pré-fixada? É uma forma de você simplesmente ficar tranquilo com a inflação.
com o custo de vida aumentando. Isso aqui é uma possibilidade, mas a gente precisa sempre falar de um cara aqui que as pessoas não se atentam. Se você coloca X reais nesses títulos, eu botei 100 mil reais nesses títulos, inflação mais títulos pré-fixado, e você não leva até o vencimento, você pode ter, dentro de uma liquidação, um resgate antecipado, você pode ter ali um prejuízo por causa dessa variação que pode ter a inflação ou até as taxas pré-fixadas. Então aqui a gente sempre fala, se o teu objetivo é ser conservador, é montar essa posição e levar até o vencimento. Vamos lá, o que a gente tem de rentabilidade nesse caso hoje, quando a gente está gravando esse vídeo? IPCA mais 6%. Ou seja, a inflação do período, independente de qual for, mais 6% num título ali de 2050. Então você já contrata isso e sabe que a tua rentabilidade até o final do período vai ser anual ali IPCA mais uma taxa pré-fixada de 6%. Michael, mas isso é muito pouco, isso é uma mixaria. Vamos lá, comparativos, né? A gente tem que estar sempre falando do produto mais perfil. Bolsa de Valores americana. Quando a gente pega histórico de 200 anos, a rentabilidade média, ela foi ali de aproximadamente 6,5% acima da inflação. Ou seja, 6,5% de ganho real que a gente fala. A inflação comeu um pedaço do poder de compra, mas você teve a reposição da inflação mais uma taxa. Quando a gente olha histórico aqui de Brasil, a gente tem basicamente muito próximo isso, quando a gente está falando de renda variável, ações, que é próximo de 6, 6,5, mais inflação. Ou seja, vamos lá, vamos comparar um mercado de ações, a média. Você quer ser um mediano na Bolsa de Valores. Se você pega um histórico de 200 anos da Bolsa Americana e um histórico de um pouco mais de 50 anos da Bolsa Brasileira, o ganho real acima da inflação, em média, foi 6, 6,5. Então, se você quer dormir tranquilo, se você não quer buscar agulha no palheiro no mercado de ações, se preocupar em ficar estudando empresa, montando empresa, se não é o teu perfil, você só quer acumular dinheiro e ficar tranquilo, defenda o poder de compra. Todo ano os teus investimentos vão estar sendo remunerados em inflação, você vai ganhar esse dinheiro de volta que a inflação te tirou, mais 6% ali de ganho real. Tá? Então, essa é uma segunda possibilidade. Vai servir para todo mundo isso aqui? Não, mas esse é um ativo que, primeiro, ultra conservador, né? A gente precisa pensar no longo prazo, então um título IPCA mais 6% ele faz sentido para um perfil, e aí para um perfil, e aí é um outro vídeo que a gente pode pensar em fazer, isso aqui a gente pode ter um ganho financeiro muito maior do que renda variável, se a gente tiver uma curva de juros aqui diferente. Mas isso é um tema um pouco mais aprofundado, que eu acho que ficaria muito extenso, e eu sei que daí vocês tirariam aqui do vídeo, porque vocês não aguentam um vídeo de 30 minutos, tá? Então vamos aqui para o terceiro investimento. O terceiro investimento, ele vem para um perfil de investidor que a gente tem visto bastante acontecer. Maicon, eu tenho meu dinheiro no Brasil e já confiscaram lá no passado a minha poupança, já confiscaram dos meus pais, eu sei que pode acontecer, eu sei que eu posso deixar o meu dinheiro no Brasil e em 20, 30 anos o dinheiro que eu tenho dentro do Brasil não vale nada, então eu posso comprar terreno, casa, mas ninguém vai conseguir comprar, não vou ter liquidez. Então vamos lá, a gente tem uma possibilidade muito acessível hoje de abrir uma conta no exterior de forma fácil, e se vocês não entendem como fazer isso, vocês podem buscar a gente, que a gente explica para vocês, ensina isso para vocês como fazer, abrir uma conta no exterior e investir em renda fixa lá fora. Se você está não conseguindo dormir porque o teu dinheiro está no Brasil, então acorda, investimento não é para te tirar o sono, não é para você tomar decisão com o estômago de uma hora para outra, mas a gente pode planejar
esse pedaço de exposição em renda fixa com ativos em moeda forte, com ativos, nesse caso, em dólar. Então vamos lá, quando a gente fala em mercado americano, a gente vai ter a parte de renda variável, investir em ações. Pô, a Rebeca ali está com um iPhone, a Rebeca é rica, então ela tem o último iPhone, Mac, tem um monte de coisa aí da Apple. Então você pode investir nessas empresas, isso é um mercado. Mas tem um outro mercado gigante dentro do mercado americano, que é investir em renda fixa, você emprestar isso para títulos corporativos. Então, um exemplo que a gente tem e a gente atua com alguns clientes, né? A gente fala de bonds. Então, a gente vai ter lá títulos que vão render em dólar, né? E aí vai depender do risco mesmo da própria empresa. A gente tem todos esses históricos para apresentar para os clientes, porque tem que fazer sentido para o cliente de 4% ao ano, né? Investindo ali em próprios títulos da dívida americana, em média isso, até títulos com 10% ao ano, rendendo em dólar, né? Isso pode ter uma variação dentro das possibilidades que tem no devido momento, né? Com algumas variações, mas se te tira o sono, deixar 100% do teu capital no Brasil, por que não pensar numa exposição em dólares? E aí, sem fazer loucura, sem sair comprando um monte de ações, sem ficar exposto, né, a uma variação do mercado acionário, mas simplesmente investindo em renda fixa, em você colocar o seu dinheiro lá e você ter aquele juro entrando de forma mensal, semestral. Uma coisa que a gente faz bastante com alguns clientes, quando a gente fala pouco maiores, né? A gente monta uma escala de bonds onde ele tem vencimento de juro mensal. Então, a empresa X paga esse mês, a empresa Y paga mês que vem, e assim ele tem uma renda fixa pagando renda para ele em dólar, em moeda forte, e ele esquece um pouco da volatilidade e da depreciação da moeda no Brasil. Mas aí eu trago uma outra questão, e aí para a gente finalizar esse vídeo aqui, tá? A gente não pode pensar em jogar dinheiro para o mercado americano, ou seja, converter reais em dólar e ficar olhando toda hora a cotação do dólar versus o real. Senão isso vai te tirar o sono, né? A dolarização de um pedaço do patrimônio, ela tem que fazer sentido para ti, né? Numa forma de gestão de risco, numa parte de asset allocation, uma parte onde você vai colocar um pedaço do seu capital em dólar, já precificando o pior cenário. Pior cenário esse onde o real venha, no pior cenário, a não valer nada, né? A gente tem um ditado que a gente fala que não adianta você ficar multimilionário na moeda errada, né? O cara que tinha 20, 30 milhões na Venezuela, hoje ele não compra uma cesta básica nos Estados Unidos, com 20, 30 milhões de pesos bolivarianos, né? Então essa é uma questão que a gente deve pensar. Se isso te incomoda, isso faz parte aqui dos 3 ativos para te não se incomodar e para te dormir tranquilo, né? Para você fazer a sua vida rodar, continuar trabalhando e seguir aí o teu caminho de forma simples, tá? Então, se você gostou desse vídeo, eu quero que tu deixe aqui no comentário alguma questão que possa ter te intrigado, né? Algumas questões que possam ter te trazido um pouco de dúvida, eu vou estar mesmo respondendo. Eu sei que tem gente que tu gosta muito que pode se beneficiar desse vídeo. Essa semana eu fiz em torno de umas 6 reuniões com gente desesperada porque não sabe o que fazer com o dinheiro, que está com medo, vai tomar exército, não vai entrar presidente. Então tem gente com muito medo e nesse momento a gente está aqui para ajudar e trazer um pouco mais de sanidade e caminhos que façam sentido dentro de um risco muito baixo. Fechado? Então curte aqui, compartilha e até o próximo vídeo.